Olá, nós somos o Grupo 6 e iremos falar sobre o farmacêutico na área alimentícia. Vamos começar falando do Decreto número 85.878, de 7 de abril de 1981. No artigo 2, inciso 1, alíneas H e I, é onde diz que estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos cosméticos, sem indicação terapêutica e produtos dietéticos e alimentares, e órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames de caráter químico-toxicológico, químico-bromatológico, químico-farmacêutico, biológicos, microbiológicos, fitoquímicos e sanitários, são também áreas onde os profissionais farmacêuticos podem atuar. Mas o envolvimento dos mesmos com a área de alimentos no Brasil é bem mais antigo. História. O início da atuação farmacêutica na área alimentícia no Brasil teve início em laboratórios do governo estaduais, onde executava análises bromatológicas químicas. Em 1892, foi criado o Instituto de Análises Químicas e Bromatológicas e o Instituto Bacteriológico de São Paulo, depois chamado de Instituto Adolf Lutz. Lá era feito o controle de bebidas, medicamentos e alimentos. O ensino iniciou-se em 1911. Até este ano, os farmacêuticos aprendiam sozinhos o desempenho das funções em bromatologia nos laboratórios oficiais. Área de atuação do farmacêutico alimentício. Já sabemos que a profissão farmacêutica nos possibilita uma ampla gama de áreas de atuação, e uma delas é a atuação na área de alimentos, onde normalmente exerce suas atividades nas indústrias de alimentos. Com base nisso, o Conselho Federal de Farmácia, em fevereiro de 2010, lançou a Resolução nº 530, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades técnicas do farmacêutico nas indústrias de alimentos, onde nós podemos atuar em diferentes etapas de produção, em diferentes tipos de gêneros alimentícios, produtos animais, vegetais, leites e derivados, elaboração de produtos com alegação de propriedade funcional e de saúde, alimentos probióticos, pré-bióticos, suplementos alimentares, alimentos para lactentes, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, ou seja, em praticamente todos os tipos de produtos de ordem alimentar que necessitam de processamento ou de regulação, todos citados no artigo 1º da Resolução nº 530. Além disso, no artigo 2º, diz que são atribuições do farmacêutico, ainda que não exclusivas, controle, pesquisa, desenvolvimento, assuntos regulatórios, marketing, auditoria de qualidade, produção e análise de alimentos. O farmacêutico bromatologista geralmente trabalha em laboratórios de controle de qualidade, inspeção, vigilância sanitária, desenvolvimento de novos produtos e setor produtivo de indústrias e instituições de pesquisa. Dentro de uma indústria alimentícia, o farmacêutico pode atuar geralmente em algumas áreas como controle de qualidade, sendo eles físico-químicos, microbiológicos e sensoriais. Tudo isso está listado no capítulo 7 da Resolução 530. O desenvolvimento metodológicos analíticos que possam ser aplicados ao alimento, na pesquisa toxicológica, de contaminantes de ordem química, física ou biológicas, no desenvolvimento de aditivos, de ingredientes alimentares, na utilização de técnicas e biologia de melhoramento de alimentos e no desenvolvimento de novos produtos, seguindo a legislação presente, do capítulo 12. Podem atuar também o farmacêutico na análise de perigos e pontos críticos de controle dentro da indústria alimentícia, no desenvolvimento de embalagens, na rotulação, no registro de produtos e na própria legislação de leis que vão proteger a saúde do consumidor. E no serviço de atendimento também. Empregabilidade. O farmacêutico, tendo especializações para atuar na indústria de alimentos, pode trabalhar em setores públicos e privados. Nos setores públicos nós temos o Laboratório Central de Saúde Pública, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, nas universidades e faculdades, não apenas como professores, mas também como pesquisadores, nas Forças Armadas e em todos os âmbitos federal, estadual e municipal da vigilância sanitária. E nos setores particulares temos as indústrias alimentícias, universidades e faculdades, além dos laboratórios de análise de alimentos.
A faixa salarial do farmacêutico de alimentos fica entre R$ 3.309, salário mediano da pesquisa, e o teto salarial de R$ 9.339, sendo que R$ 3.637 é a média do piso salarial em 2021, de acordos coletivos levando em conta profissionais em regime CLT de todo o Brasil. Curiosidades. Um exemplo de atuação do farmacêutico na área de alimentos vem do Henry Nestlé. Nasceu em Frankfurt, na Alemanha, foi o fundador da Nestlé Alimentos S.A., com sede na Suíça. Henry foi o criador da formulação da farinha láctea Nestlé. A formulação teve seu desenvolvimento a partir da necessidade das crianças da época, que possuíam diversos problemas nutricionais, e algumas até perdendo a vida. A formulação possuía como constituinte o leite de vaca com malte, farinha de trigo e açúcar. A produção servia de substituto do leite materno para crianças incapazes de receber o leite das suas mães. Além disso, retirou o ácido e o amido da farinha de trigo, por serem de difícil digestão para bebês. O produto podia ser preparado pela simples adição de água e é considerada a primeira fórmula infantil, feita em 1921. No final do século XIX, na Geórgia, tinha um doutor chamado John Smith Pemberton. Ele era químico e farmacêutico. Então Pemberton passou muito tempo misturando ingredientes para criar um xarope contra problemas de digestão. Além disso, proporcionasse uma qualidade suficiente de energia. Então, entre vários medicamentos e elixires da época, tinha uma coisa que Pemberton preparou com sabor único, que era a Coca-Cola. Ele conseguiu, através de uma mistura no seu laboratório de ingredientes naturais com a folha de planta da cocaína, noz da coca e a água gasificada. Isso em 8 de maio de 1886. Ele colocou tudo isso num jarro e foi até uma praça famosa, e lá ele começou a vender seu xarope de água gasosa, gelo, e começou a ser vendido por 5 centavos. Gradativamente, sua bebida começou a tornar conhecimento da sociedade local e entrar na vida de todo mundo, nós americanos. Outro grande exemplo de atuação é do farmacêutico Jesus Norberto Gomes. Este criou em São Luís, Maranhão, no início dos anos de 1920, uma bebida a partir do extrato de guaraná, cafeína, teofilina e teobromina. O seu objetivo era desenvolver um medicamento para indisposições estomacais. O resultado foi uma bebida de aroma, lembrando tutti-frutti, com traços de cravo e canela de cor rósea. Jesus Norberto iniciou as vendas do produto em sua própria farmácia. E com o passar dos anos, o farmacêutico construiu um forte mercado no Nordeste. Entrevistas. No dia 12 de novembro do ano passado, ocorreu a 10ª Farmoeste, e a professora doutora Thelma Reginato Martins foi convidada para palestrar sobre a atuação do farmacêutico na área de alimentos. Após a palestra, foram feitas algumas perguntas e achamos válido trazer o que foi respondido. E deixaremos o QR Code do evento para quem tiver interesse poder estar acessando. A primeira pergunta foi: qual o diferencial do farmacêutico em comparação aos outros profissionais? Desde a formação básica do curso de farmácia, nós temos bioquímica, fisiologia. Então, o conhecimento que o farmacêutico tem da fisiologia, da bioquímica, da microbiologia, das químicas, das tantas químicas que nós fazemos, dão a ele suporte para compreender o efeito do processamento, sobre componentes do alimento e sobre a estabilidade dos alimentos. Então, a gente consegue compreender muito melhor do que um químico, por exemplo, porque o químico, na formação do químico, a microbiologia nem passa perto, para começar, O engenheiro de alimentos, ele trata mais de processos. Então, ele dificilmente vai partilhar de um laboratório em que ele vai fazer análises fisicoquímicas, microbiológicas. Ele tem conhecimento para isso. Só que, normalmente, ele vai trabalhar na parte de processos.
Então, o farmacêutico ele já sai, né, o farmacêutico generalista, ele já sai apto a atuar no laboratório de controle de qualidade ou no laboratório de garantia da qualidade. Por quê? Porque as habilidades, tanto em termos práticos, né, num laboratório, quanto a parte cognitiva, né, do conhecimento e das relações que existem considerando a bioquímica, a fisiologia, a influência do processamento nas características químicas do alimento, nas características nutricionais. Então, ele tem essa habilidade. Por exemplo, o biomédico, a parte química também na formação do biomédico deixa a desejar, né? Já, por outro lado, o farmacêutico tem bastante conhecimento na área química. Então, isso tudo favorece. Por exemplo, também a maioria dos métodos de análise de alimentos são baseados em espectrofotometria, em cromatografia, enfim, todos os métodos que a gente utiliza também numa indústria de medicamentos, que a gente também utiliza na caracterização do medicamento, na farmacotécnica, enfim, tá? Então, o farmacêutico, ele é totalmente habilitado para atuar nessa área. A segunda pergunta foi: a atuação do farmacêutico na área alimentícia pode se relacionar diretamente com um profissional nutricionista na saúde de atletas, na formação de dietas e uso de suplementos alimentares? Ou esse papel está mais centrado na indústria e em laboratórios de saúde pública? Excelente pergunta. Na verdade, assim, o nutricionista, ele vai elaborar dietas, ele tem na verdade, atribuição, né? O nutricionista, ele trata do alimento da boca para dentro, tá? Se eu for traduzir essa explicação de uma forma mais simples, o farmacêutico, ele trata do alimento até chegar à boca, só que ele compreende o que o alimento faz para o indivíduo, né, e para a saúde do indivíduo. Então, nos setores de desenvolvimento de novos produtos, o farmacêutico atua, sim, junto com o nutricionista, né? Mas ele não entra na área do nutricionista. O nutricionista é o profissional que está autorizado a elaborar as dietas. O farmacêutico apenas trabalha na orientação do seu paciente, da sua população, da população que ele atende, para uma alimentação saudável. Porém, ele não é habilitado, por exemplo, para elaborar dietas. E na questão dos suplementos alimentares, né, e alimentos especiais para fins especiais como atletas, etc., também na parte de desenvolvimento de produtos. Isso, com certeza, ele atua. E por último, até onde o farmacêutico vai e como deve ser a relação multiprofissional? O farmacêutico, ele compreende a interação medicamento-alimento, né? Então, ele tem conhecimentos a respeito disso. Então, ele deve entrar em contato com o nutricionista. Então, uma vez que ele está fazendo um atendimento farmacêutico, né? Uma orientação farmacêutica a um paciente, ele deve identificar os possíveis problemas, né, relacionados à questão alimentar, né, e também a interferência na terapia medicamentosa, e entrar em contato com o nutricionista
para partilhar desses conhecimentos. Então, o nutricionista também tem na sua formação informações a respeito da interação medicamento-alimento, tá? Então, também o nutricionista tem na sua formação da graduação essa relação. Porém, né, o farmacêutico é o mais, assim, que tem maior domínio sobre isso. E ele pode, então, identificar o problema e entrar em contato com a equipe multidisciplinar, assim como qualquer outro profissional, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. Então, se ele detecta algum problema, ele deve fazer um encaminhamento e conversar na equipe multiprofissional dentro da atenção básica, por exemplo. Em 2009, a farmácia brasileira fez uma entrevista com o farmacêutico Jorge Alberto Coelho da Silva, que é um empresário muito bem sucedido na indústria de alimentos e trabalha com bombons produzidos na região amazônica. Nós selecionamos alguns trechos dessa entrevista, onde ele diz que o farmacêutico é um profissional de suma importância na cadeia produtiva de alimentos, dado ao fato de ser detentor de amplo conhecimento sobre fisiologia, patologia, bioquímica, farmacotécnica, entre outras áreas. Sua formação acadêmica faz com que ele seja um profissional diferenciado dos demais. Ainda é acrescentado por ele que, há algum tempo, o farmacêutico, para atuar na área de alimentos, tinha que cursar uma habilitação específica e opcional, após sua graduação normal. Com o advento das diretrizes curriculares e o surgimento do farmacêutico generalista, hoje o profissional já sai da academia habilitado para exercer este papel no mercado de trabalho. Bom, diante de todas essas informações, vemos que o setor alimentício é uma área muito interessante para os farmacêuticos, já que podem atuar e serem bem-sucedidos trabalhando com a saúde do consumidor e prestando serviços à comunidade. E você, já se imaginou trabalhando nessa área como farmacêutico? É isso! Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!